Bom, na última sexta-feira eu discuti com meus alunos de História da Historiografia Brasileira um texto do professor Jurandir Malerba, da Federal do Rio Grande do Sul, chamado Acadêmicos na Berlinda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o texto do professor Jurandir e algum outro material sobre esse tema que a gente pode caracterizar aqui de um cruzamento de história pública e crise das humanidades. E naturalmente esse texto do Jurandir, o tema, sempre provoca muito interesse da parte dos alunos. Então, no segundo período, estão muito preocupados, né, com o futuro da profissão. E todo dia nós recebemos notícias que mostram a relevância desse tema, né? Seja o movimento Escola Sem Partido, sejam os comentários do presidente da República ou dos seus ministros acerca da educação, ou dos professores, ou da doutrinação. Então, por todos os lados, parece que a autoridade do professor e do historiador é posta em questão. A gente poderia pensar inicialmente que é uma crise das humanidades, uma crise da história, mas para quem recentemente teve a oportunidade de ver um documentário da Netflix intitulado em português A Terra Plana, certamente vai entender que a crise não é só das humanidades, a crise é da relação da ciência com o seu público. Tem muitas razões aí que explicam essa crise atual da ciência, né? Seja a negação do aquecimento global, seja esse tema um pouco mais engraçado e pitoresco, embora muito sério, das pessoas que acreditam que há uma grande conspiração e que a Terra é plana, a Terra nunca foi redonda. Toda a ciência que nós acumulamos que prova que a Terra é redonda não teria significado algum. O documentário é muito interessante porque ele vai até essas pessoas, ele não se limita a emitir um juízo, a apenas ridicularizar. E algo que a gente percebe ao longo do documentário, recomendo a todos, é que os deserdados do capitalismo, não, o capitalismo em especial, o capitalismo contemporâneo, ele destrói comunidades, destrói vínculos, torna as pessoas, ou pelo menos cria nas pessoas uma sensação de que elas são obsoletas, de que elas não têm lugar, né? Então esses deserdados do capitalismo, eles acabam encontrando nessas comunidades de crença, como a Terra Plana, um substituto por uma série de instituições que fracassou. Então, uma coisa que mais me impressiona na série é como aquelas pessoas se reúnem, aí mostra muito cenário norte-americano, para realizar demandas existenciais básicas, de estar junto, de estar com alguém com os quais se identificam, que aparentemente se preocupa com eles. E é claro que na época das redes sociais, essa comunidade rapidamente vira uma comunidade de consumo e a ideia é monetizada nas redes sociais e rapidamente sai do controle. Claro que por trás disso também, movendo esse tipo de ação, há grandes interesses conservadores, né? Há instituições conservadoras ligadas ou a igrejas, a grandes conglomerados do capitalismo, como os irmãos Cor, por exemplo, que direto ou indiretamente acaba financiando esse tipo de reação contra valores progressistas, e a ciência acabou se tornando, então, para esse grupo, um valor progressista. Então é muito importante a gente pensar a crise da história, a crise da autoridade do historiador no cenário contemporâneo, também como um efeito colateral do fracasso das comunidades tradicionais na nossa sociedade, né? O fracasso do Estado Nacional em dar sentido à vida das pessoas, o fracasso da vida comunitária, o fracasso muitas vezes do espaço comunitário da religião, que é capturado por interesses monetários. Então aquilo que poderia significar uma força importante na vida social acaba se tornando uma correia de transmissão de interesses comerciais, de pastores ou de setores da Igreja Católica mais interessados em monetizar a crença alheia do que organizar a comunidade. Eu acho muito importante colocar a discussão sobre a crise da autoridade do historiador nesse contexto mais amplo do capitalismo contemporâneo, para que a gente também não nos satisfaçamos apenas com soluções muito simplificadoras, né? Soluções
que sempre passa no debate em sala de aula, no debate público, por basta o historiador simplificar sua linguagem, basta o historiador escrever como jornalista, que nós rapidamente construiríamos pontes com a sociedade. É como se toda a culpa para esse distanciamento fosse pelo excesso de erudição, ou pela linguagem rebuscada, ou pelo excesso de teoria, não é? Elementos que estão entre um diagnóstico mais ou menos estruturado e uma série de preconceitos do senso comum. O problema com esse argumento de que bastaria então ao historiador ou à historiadora simplificar sua linguagem para que esse problema com o público seja resolvido, é que ele oculta problemas mais estruturais, né? Ele oculta também a diferença profunda que há entre o trabalho de alguns jornalistas ou de alguns escritores públicos cujo compromisso principal é vender livro, com o trabalho de um educador cujo compromisso principal é educar a sociedade, contribuir para a formação da sociedade, mesmo naquilo que a sociedade não quer ouvir, não é? Então, principalmente no campo das humanidades, é preciso ser contra-hegemônico, é preciso edificar, por exemplo, uma historiografia que seja uma ferramenta no combate ao machismo, à homofobia, aos preconceitos raciais, que a sociedade em geral busca ter reforçado esses preconceitos, né? É muito daquilo que faz o Leandro Narlock no seu Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, né? Pegar preconceitos consolidados e devolver para a sociedade. Então, essa simplificação não pode ser o nosso caminho. O nosso caminho como educadores é manter a complexidade, é manter uma agenda antissistêmica quando for necessário, né? Entregar à sociedade aquilo que ela precisa, e às vezes o que ela precisa não é necessariamente aquilo que ela deseja, e naturalmente, junto com a complexidade, o compromisso com a clareza, né? Então, clareza não é a mesma coisa que simplificação. Alguma coisa pode ser complexa e clara ao mesmo tempo, né? Também existe uma outra frente importante, que é alguma mudança que nós precisamos fazer nos nossos cursos de graduação, nos nossos cursos de pós-graduação. Eu tenho tratado disso, vários outros autores também têm tratado desse problema da mediação, né? Um artigo mais ou menos recente, eu chamei isso de curadoria, que eu poderia resumir da necessidade da constituição de outras vocações para o historiador e para o profissional das humanidades, né? Hoje não é suficiente mais formar na licenciatura um professor para o ensino básico, fundamental, e no bacharelado formar um pesquisador. É preciso mudar os nossos cursos para formar um historiador que seja um comunicador social, um historiador que seja capaz de se apropriar das novas mídias para comunicar com a sociedade, para se comunicar com a sociedade adulta, digamos assim, que está há muito tempo afastada da escola e que está exposta a esse pseudo-conhecimento, muitas vezes veiculados pela grande mídia, pelas redes sociais. Então, me parece que essa é a transformação estrutural que nós precisamos fazer, né? Construir laboratórios de audiovisual, construir outras vocações nos nossos alunos, e também eu acho que é um outro elemento estrutural incontornável, que é reconhecer as novas demandas sociais, né? Então, a sociedade hoje, de fato, reivindica novas histórias, e essa reivindicação não pode ser ignorada, e essa história produzida de baixo para cima não pode ser ignorada pelo trabalho dos historiadores na universidade. Bom, por hoje era isso. Como eu disse antes, eu vou deixar uma curta bibliografia na descrição do vídeo. Talvez volte a esse assunto ainda em outro momento. Se você está interessado em receber notificações, se inscreva aí no canal. E, enfim, até a próxima.